Hello, muchachos! Olha, mudar de cidade já é difícil. Agora imagina empreender nesse novo local. Nível hard, né? Sair da zona de conforto, nível full, assim, sabe? Você conseguiria? Hã? A nossa entrevistada de hoje está vivendo esse processo. A Sabrina saiu de São Paulo e foi para João Pessoa. Além de morar em João Pessoa, ela decidiu empreender nessa nova cidade. E aí? Tem muita história para contar, para dividir com a gente. Sabrina, muito obrigada por topar participar. Obrigada a você, Thames. Oi, gente. É um Sá, prazer estar aqui, viu? Ai, que maravilha. Sabe, você tem muita história para contar, porque eu acho que as pessoas que estão passando por esse processo de mudança e empreender em um novo local, eu acho que elas vão estar aqui, ó, coladas, assim, grudadas na tela, porque é uma mudança, já é difícil. Imagina empreender nesse novo local, né? Mas vamos iniciar falando da mudança. Quando que veio essa decisão de sair de São Paulo e ir para João Pessoa? Então, primeiramente, obrigado, né, por você ter me convidado. Eu agradeço muito. A sua história também é maravilhosa. Então, muito obrigada por eu poder compartilhar isso com vocês, tá bom? E a mudança, na verdade, aconteceu porque a minha irmã ela veio antes de mim. Então, ela quis vir para mudar para o Nordeste por um motivo muito pessoal, que nosso pai havia falecido. E aí eu tinha tudo meu lá em São Paulo, minhas coisas. Eu falei, não, não vou me mudar. Ela veio. E aí passou um tempo, eu vim a passeio. Só que quando você vem a passeio, as pessoas que moram aqui, gente, já vai pegando. Ela leva você nos pontos turísticos, então ela te leva para ver o sanfoneiro numa noite de sexta-feira maravilhosa, leva você em coqueirinhos. E aquilo eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, é incrível, porque para quem vem de São Paulo e chega aqui e vê que tem trabalho, mas tem qualidade de vida, você se assusta. Aí eu falei, não, não é o momento. Aí eu voltei para São Paulo, passou um ano e do nada, assim, começou essas coisas de pandemia, começou essas coisas, a gente ficou muito vulnerável a todas as informações, né? Então a gente não sabia o que era o certo. E como eu já tinha perdido meu pai, minha mãe e minha irmã estava morando já no Nordeste, e aí ela vem, Sabrina, morar. Eu falei, não, não vou. Vem morar. Eu falei, não vou. Vem morar, não vou. Aí foi assim, eu dormi, acordei, falei, vou vender todas as minhas coisas e vou morar em João Pessoa. Foi desse jeito mesmo. Então, não, eu não como que eu posso dizer? Eu não falei, eu vou tal dia, tal horário. Não, eu dormi, acordei falando, não, eu vou mudar de vida, porque se eu ficar aqui em São Paulo, na situação que as coisas se encontram, eu fiquei com medo também de morrer, de ser, sei lá, se acontecer alguma coisa comigo, minha família, minha irmã, minha sobrinha não poderem estarem presentes, enfim, passou várias coisas na minha cabeça. Mas o primeiro motivo foi esse mesmo, foi no susto, assim, sabe? Eu falei, não, eu vou mudar porque eu tô com medo do que pode acontecer nessa pandemia. Foi mais ou menos isso. Sabrina, e assim, como é que é o seu perfil, assim, de comportamento, assim? Você é uma pessoa que é a pessoa que vai lá, tem que arriscar, vou arriscar mesmo, sabe? Aquela que, tipo, encara. Ou você é aquela pessoa mais introspectiva, que tem que pensar muito antes de fazer? E como que o seu perfil contribuiu ou não nesse processo aí de mudança? Então, é que eu posso dizer que quando eu me mudei para João Pessoa, nasceu uma nova Sabrina que eu não sei te explicar. Lá em São Paulo, eu era muito habituada a muitas coisas, a muito estudo, eu estudava muito, fazia muitas coisas, então sempre fui de pensar muito, né? Ah, eu vou pensar, eu tô com medo, eu nunca quis arriscar nada, eu sempre fui é, muito, não é acomodada a palavra, mas eu sempre fui assim, muito pés no chão e falava, eu não vou mudar, eu nunca fui de mudança. No entanto, para eu mudar de casa, eu ficava, ai meu Deus, eu chorava, eu sofria. Então, eu sempre fui da pessoa que esperava as coisas acontecerem. Só que quando eu mudei para João Pessoa, que veio tudo novo, veio o meu perfil teve que mudar. Eu tive que ter mais maturidade, eu tive que arriscar tudo e eu tive que não pensar no que os outros iriam pensar, mais ou menos isso. Então eu sinto que eu mudei, assim, eu de fato eu mudei o perfil. Lá eu era muito na minha zona de conforto. Aqui eu tenho que arriscar, sabe, todo dia. No entanto que quando eu comecei no online
na pandemia. Eu tinha 100 alunas no online, 100 alunas fixas todo mês, certinho. Só que os meus amigos na época falavam, você vai morrer de fome. Meu, eu cobrava R$ 90. Você está cobrando R$ 90 de aluno, que não sei o que. Eu falei, gente, eu estou ganhando dinheiro na pandemia e as próprias pessoas que eram para estar do meu lado ou fazendo igual, né, eles estão aqui falando um monte de coisas para mim. Então foi aí que acho que meio que virei a chave. Eu falei, não, eu quero empreender, eu quero fazer coisa diferente, eu vou arriscar. E aí eu comecei a não me importar com a opinião e eu também eu comecei a pensar em como eu poderia melhorar, sabe, todo dia. Então, todo dia eu acordo tentando fazer o meu melhor. É mais ou menos isso. Que bacana. Só para a gente introduzir aqui o público, a Sabrina é personal, né? Ela tem um box destinado só a mulheres que eu participo e eu amo. É, Mas e treina quando bem. você veio para João Pessoa, você não arriscou no box logo de cara, né? Não. Me fala assim, como que foi assim, o que que você fez inicialmente, como que você chegou até o pensamento que não, eu vou abrir um espaço físico, o box delas, assim. Me fala como é que foi. Quando eu me mudei para João Pessoa, foi muito difícil, não foi de cara. Fiquei um ano trabalhando no online. Depois, e meus alunos nenhum eram de João Pessoa. E meus alunos eram tudo de fora. Itália, Alemanha, São Paulo. Porém, tem uma época de frio. Então, nessa época de frio, como eu não tinha planos, eles não pagavam o mês. Mas eu tinha aqui minhas despesas, juntamente com a minha irmã. E aí eu fui vender bolo de pote no iFood, fui ser social media, peguei uns 2, 3 dentistas, que a minha irmã é dentista, para tentar erguer, fazer algum dinheiro, fazer alguma coisa. E foi através de uma oração que eu falo, que, como eu falo, não tem a ver com religiosidade, mas tudo que eu tenho hoje é Deus, gente, tudo. Então, tudo que é primeiro é para Ele. E não é indiscutível isso para mim. E o que que acontece? Eu falei assim, Deus, eu tô cansada de viver desse jeito, instável, né? Porque a minha irmã é dentista, pronto, acabou. Eu, eu estava vendendo bolo, eu estava social media, eu estava tentando personal, muitas informações. E eu não estava focando em nenhuma delas. Embora aonde eu colocava minha atenção, aquilo dava certo. Então, bolo deu certo, social media deu certo. Só que eu sempre amei ser personal. Então, na minha cabeça, eu falei, não. É como se eu tivesse fracassado na missão da faculdade, sabe? Da pós, não sei. Aí eu falei, Deus, eu não aguento mais. E nisso veio ansiedade, veio uma. Eu não sei também te explicar o que eu tive, mas eu não conseguia ficar no meio de pessoas aqui. Eu ia para um lugar cheio, eu queria voltar para casa. Então, isso começou a ficar ruim para mim. Eu percebi que meu estúdio era em casa, minhas coisas eram em casa, então eu não tinha motivos para eu sair de casa quando eu me mudei de uma pessoa. Então, tudo meu era em casa, o bolo em casa, social media em casa, personal em casa. Final de semana eu estava cansada porque eu trabalhava em 3 coisas, então eu dormia em casa. Então, minha vida não mudava. E eu percebi que eu estava ficando muito introspectiva. Aí eu falei, Deus, é assim, eu só faço, desculpa a palavra, eu só faço cagada. Eu não quero fazer as coisas mais do meu jeito. Eu queria que o senhor me desse uma direção. Eu não tenho dinheiro, meu nome tá sujo, tá tudo errado e eu preciso muito dessa mudança na minha vida. Eu preciso me sentir, sabe? Me encontrar de novo. Me ajuda. Só que assim, eu e minha irmã nunca fomos de pedir dinheiro uma para outra, nunca. Ela, assim, principalmente minha irmã. E aí nesse dia eu orei, quando foi, passou o quê? Uns 2 dias. Eu falei, Joyce, eu preciso falar com você. Ela, eu acho que eu sei o que você precisa falar comigo. Eu acho que, de alguma maneira, Deus falou com ela. E aí ela falou assim, eu vou te ajudar no seu box. E assim, sem nada, eu não tinha literalmente nada para montar o box. E aí, resumindo muito, né, a história, ela falou assim, vamos fazer assim, eu também não tenho dinheiro, mas Deus proverá. Minha irmã sempre foi assim, sabe? No entanto que a consultório dela foi também da mesma forma do box. É, ela, Deus proverá. E nessa que a gente. Ah, que Deus proverá é muito. Para quem não sente, parece que é uma coisa de doido, né? Ah, você está colocando. Não, mas não é. É ter fé mediante uma situação negativa, sabe? É você entender que está tudo dando errado e você tem que se apegar a alguma coisa. Você tem que se apegar a Deus, ou o que você acredita, tem que se apegar. E aí passou o quê? 2 dias eu falei com a minha irmã. Quando foi na outra semana, foi um cliente, um paciente da Joyce pagou para ela 16 mil.
assim, foi de uma faceta do negócio. E desse dinheiro ela falou assim, toma, a gente vai montar seu box. Foi desse jeito. E aí você vê, aí mais uma vez, eu faço em casa quadro dos sonhos. Então, eu tenho, não sei se vocês fazem isso, mas isso é muito bom. O quadro dos sonhos, a minha academia tinha 2 andares, eu tinha um carro tal, tudo eu faço quadro dos sonhos. E nesse quadro dos sonhos, a academia tinha 2 andares. Só que é um conselho que eu dou: tudo que a gente vai iniciar não é do alto, é do baixo. E é do baixo mesmo, sabe? E aí eu fui ver um empreendimento e esse empreendimento, o valor era R$ 5.000 de aluguel. Gente, para você que está sem dinheiro, para você que está iniciando no negócio, aonde que você vai começar com um aluguel de R$ 5.000? Mas tudo bem. Na minha cabeça eu falei, vai dar certo. E aí eu fui ver esse empreendimento, era do jeito que eu tinha desenhado o quadro. Tinha a parte embaixo gigante, a parte de cima gigante, que dava para fazer aulas diferentes. E aí, chegando lá, eu falei, Joyce, é aqui, é aqui. Elas têm certeza? Eu falei, não, é aqui, é aqui, é aqui. Só que, como eu tinha falado para vocês, igual lá no início, quando eu orei, eu falei, Deus, eu não quero nada do meu jeito, que seja do seu jeito. E isso ficou. E aí, resumindo bem, aí eu falei, não, é aqui, não sei o quê. Aí, quando foi no dia de eu assinar o contrato, eu fiz outra oração, ajoelhei, eu lembro como se fosse hoje. Eu ajoelhei e falei assim, Deus, eu tô indo lá assinar o contrato. Se não for da tua vontade, o senhor me dá um sinal e que aconteça alguma coisa para eu não assinar esse contrato. E estava tudo certo. A mulher já estava lá. Ela ligou para mim, ela, Sabrina, eu já estou aqui no empreendimento com o contrato em mãos e você só traz o dinheiro e está tudo certo. E aí eu fiz essa oração e fui tomar banho. Saí do banho, a mulher me ligou. Sabrina, eu não sei o que aconteceu. O dono do imóvel está aqui e ele disse que não vai alugar para você. Eu falei, como assim não vai alugar para mim? Foi desse. Não, ele veio uma concessionária aqui e vai dar 6 meses de depósito para ele. Então, ele preferiu ficar com quem fosse pagar mais. Ela falou assim: eu te peço mil desculpas, mas é o comércio. E aí eu comecei a chorar. Falei: não, não é para eu ter nada. Aí comecei a chorar. Aí eu fui lá em cima, fui lá no quarto da minha irmã. Falei: Joyce, essa mulher acabou de me ligar. Ela, como assim? Ela, Sabrina, não era para ser seu. Entende? Olha o livramento que você teve. Você vai pagar R$ 5.000 hoje e daqui 30 dias é R$ 5.000 de novo. Né? Então, assim, olha o segundo livramento que eu tive. Né? O primeiro foi a resposta, que não foi o livramento, que foi a resposta de Deus. O primeiro foi o livramento. E nisso eu fui ver vários. Aí eu falei, não vou empreender, deve ser difícil, não sei o quê. Resumi. Aí passou um tempo, vivi vários empreendimentos. Fui lá no Tambaú, fui no Manaíra, fui em Intermares, fui em vários lugares e nada eu sentia paz, sabe? De ficar naquele lugar. E aí a Jéssica falou assim, Sabrina, aqui embaixo do consultório tem uma sala, 25 metros quadrados, gente, pequenininha. Mas assim, para você iniciar, tá ótimo. E aí eu falei, vamos lá ver, vai. Aí nós fomos lá, era realmente pequenininha, era 30 metros quadrados com um banheiro. Então, é um escritório, né? Digamos assim. Mas eu falei assim, não, vai ser aqui. Aí a gente começou a fazer, querendo ou não, um lugar pequenininho que a minha irmã, né, me ajudou. Meu, tudo foi a minha irmã. Gastou ali uns 30, 40 mil reais, num espaço pequenininho. Agora imagina se eu tivesse ido para um lugar gigante, que era 260 metros quadrados. 5 mil, sem renda, você entende como, assim, não faz sentido, e faz sentido ao mesmo tempo. E nisso eu comecei a ver o tratar de Deus, meu, porque eu realmente eu estava muito egoísta, pensando muito em mim, sabe? Lá de São Paulo, e aqui me fez pensar o quanto todo mundo é essencial, o quanto todo mundo pode ser visto, o quanto que todo mundo pode ser valorizado. Basta você se posicionar naquilo que você acredita. Então, eu me posicionei. E aí começou a obra do box, começou as coisas. Aí uma das primeiras alunas minhas foi a Concita, que, no entanto, que também foi assim, eu fiquei tão ansiosa, as coisas do box, eu aluguei as coisas, deu certo, foi feito as coisas do box. Eu engordei muito nessa época, porque eu fiquei muito ansiosa, mas muito ansiosa mesmo. Porque a gente comprou as coisas em março, e as coisas só chegaram em novembro. nossa. Então, pensa, estava gastando aluguel, tinha que pagar aluguel lá,
tinha que fazer as coisas e não tinha materiais. E as meninas que aceitaram a pagar estavam treinando com peso corporal e com materiais de limpeza no outro box, até as coisas chegarem. Foi muito assim. E aí eu engordei. Aí as pessoas falaram, nossa, eu não vou fechar coisa com uma personal gorda. Eu escutei muito isso. Ela tá muito fora do peso, ela não sei o quê, não sei o quê. Então, hoje, quando eu penso sobre empreender, eu penso num olhar mais de amadurecimento, um olhar crítico, um olhar de coisas que eu estou aprendendo, eu ainda estou no processo, porque a gente que não tem essa educação financeira da infância, a gente sofre muito. No entanto, que muita coisa que eu estou sofrendo, aprendendo ainda. Só que hoje o que eu digo, o seu propósito tem que ter a ver com outras pessoas. Então, assim, por isso que hoje no box, o box, quando eu me mudei para esse box novo, o box tinha 25 alunas. Não cabia mais ninguém lá. Então, hoje aqui a gente tem 140 alunas e o box fez 1 ano. Então, às vezes eu me pego chorando, às vezes eu vou na praia, vejo aquela aula cheia, me pego chorando, porque eu falava para as meninas irem treinar. Falava, não, vamos, pelo amor de Deus, só hoje, vai. E assim, e tudo é feito com. Você tem que gostar do que você faz, porque lidar com pessoas é difícil. Cada pessoa pensa diferente, tem um jeitinho diferente. E você não pode sair julgando as pessoas, né? E é difícil, é um aprendizado também. E hoje aqui, o box de lá me serviu de muito aprendizado. Primeiro, que você tem que acreditar no seu potencial, acreditar em você. Segundo, não acreditar nos outros, nas coisas negativas que as pessoas vão falar, porque isso eu escutei demais. Terceiro, sempre conte com alguém, no caso eu contei com a minha irmã, né? E assim, o que é fundamental para mim foi pedir tudo que eu faço, eu peço autorização de Deus. Mas, gente, eu não falo de verdade no sentido religioso. Ah, a igreja. Não, não é sobre igreja, é sobre temor a Deus. Quando eu fazia as coisas do meu jeito, tudo deu muito errado. Quando eu comecei a falar igual hoje, se eu vou contratar alguém, eu falo, Deus, essa moça tá aqui, o senhor acha? E quando eu fiz isso sem perguntar, deu errado, a pessoa saiu. As pessoas saíram. Tudo que eu faço, eu agradeço e eu pergunto, sabe? É como se de verdade ele fosse meu amigo. Então, para mim, fica muito mais fácil. Então, está sendo um tratar espiritual, um tratar mental, porque eu tenho sofrido de ansiedades, né? E um tratar de empreendedora mesmo, né? Você que é empreendedora, você sabe. É difícil você ter todos esses itens, mas eu acredito que é um dia após o outro, sabe? E de verdade, não é que dá, não é saindo alvoroçada, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, não. É uma coisinha de cada vez, é respirar, é entender o seu momento, que eu acredito que é isso que vai fazer com que você aprenda, sabe? Do seu relato, que eu achei super importante aí, o que você expôs pra gente, eu consigo pegar alguns momentos, assim. E aí, o primeiro momento é daquela incerteza, né? Porque você está empreendendo numa cidade nova, que você não conhece o público, você não conhece ainda a questão dos fornecedores, sabe? Então, para você, aquela premissa, assim, vou fazer com medo mesmo, porque esse é o meu propósito. Para você foi isso, né? Foi isso que te manteve em pé mesmo com as tempestades, as coisas, os incidentes, né, que passaram pelo seu caminho, né? Isso. É a incerteza. Só que hoje eu entendo que é a incerteza que te tira do lugar, sabe? A incerteza de tudo. O não a gente já tem, sabe assim? Então a gente vai correr atrás do sim. É mais ou menos isso. Igual para eu mudar de um box para o outro, tava totalmente. Eu não vou mudar, é o medo. O medo toma conta da gente. E aí você vai com medo mesmo. Sempre é isso, né? Acho que a gente, por não contar com muitos apoios, é o nosso sonho, né? Então, por ser o nosso sonho, você sabe o valor, o seu valor, você sabe o valor do seu sonho, você sabe como você pode entregar o seu melhor naquilo. Então, você acaba não vendo as consequências. Igual eu tive muitas consequências positivas, que foram boas, e muitas negativas. Aí eu tento pegar disso o que é bom para o meu crescimento, sabe? Então, aconteceram várias coisas nesse percurso até aqui, que aqui ainda vai melhorar, eu tenho que melhorar várias coisas aqui. Só que isso que aconteceu não fez com que eu desistisse.
Por isso que eu falo da importância de você amar o que você faz. Porque a primeira coisa, a primeira coisa que acontece com a gente, que é normal nosso. Então, vamos supor, eu não vendi o bolo, não era o que eu amava fazer. A primeira coisa é desistir. Você entende? Porque, assim, é o que vai acontecer, é o normal nosso. Só que quando você ama, quando você acredita no seu potencial, você vê que você está aqui, no início da rua. O seu sonho está lá do outro lado, pode vir o que for, tu vai chegar lá do outro lado, sabe? Então é mais ou menos isso. Eu tento focar no meu ponto final. Aí vai vir luta, vai vir choro, vai vir raiva, vai vir frustrações, vai vir coisas boas. Nossa, vem mais coisas boas do que coisas ruins, na verdade. Mas eu sei aonde eu quero chegar. É mais ou menos isso. Quando a gente que está empreendendo sem ajudas, né? Porque assim, sem sócios, sem sociedade, sem renda, sem caixa, sem nada. É meter assim, É a querer cara. muito, né, Sá? É isso. É você pensar, você mudou de cidade. E aí tem aquele pensamento que vem assim, eu tenho que fazer dar certo. Sabe? Não Eu tem tenho que plano fazer dar B. certo. Porque assim, tem muita gente que eu não sei se é o seu caso, por exemplo, de não, eu não tenho mais para onde ir, sabe? Eu não quero voltar para lá, então eu tenho que fazer dar certo aqui, sabe? É Então é isso. isso que a gente meio que a questão do amadurecimento quando você muda de cidade é isso, é você tentar fazer tentativas assim de coisas que você nunca pensou que faria, mas é porque o seu propósito é fazer dar certo, sabe? É, Então, eu acho que a gente fica muito nu com relação aos preconceitos que a gente teria se tivesse lá no local que a gente morava, sabe? é, Exercendo a profissão que a gente exercia. Eu acho que, não sei, eu posso estar errada, mas lá você não pensaria em vender bolo, porque você já tinha lá sua carreira como personal, sabe? é, Então, eu acho que é isso, a mudança proporciona isso a gente, né? E a gente fazer dar certo e não ligar porque as pessoas comentam, porque elas vão comentar, assim, é fato. é. Vão comentar demais, gente. E é cada coisa que a gente. É que assim, quando você tem o bem no coração, você desacredita do mal. Eu desacredito que da boca das pessoas possam sair coisas que realmente são muito más. Igual assim, quando eu tinha engordado, né? O vídeo que eu postava, nossa, você tá muito gorda. Aí eu fiquei pensando, aí foi quando eu pensei assim, eu vou abrir algo só para mulheres. Por quê? A carência, não é que a carência nossa é grande, não é sobre isso. Eu acho a gente muito forte, sabe? Para muitas coisas. Aí eu falei, eu sou da área, eu fiquei muito mal com as coisas que eu escutava. Agora eu fico imaginando quem está passando, vamos supor, acabou de ser mãe, está passando por uma crise de ansiedade. A obesidade é uma coisa que ela não é porque a pessoa quer. A obesidade é uma doença. Hoje várias pessoas falam isso, vários estudos mostram, não é porque a pessoa quer, é uma doença que está entrelaçada às várias áreas, a várias áreas da vida. Vamos supor, depressão, crise de ansiedade, é, efeitos de tireoide, problemas hormonais, problemas fisiológicos. Então, não é muitas das vezes, não é porque a pessoa quer. Entende? No meu caso, eu fiquei com uma crise de ansiedade absurda. Eu comecei a comer, comer, comer. E eu, na área, não conseguia sair da situação. Aí eu comecei a dar treinos de 12 minutos todo dia. Aí eu fazia isso no Instagram. Para eu me comprometer que eu iria treinar pelo menos todos os dias 12 minutos. Então, assim, aí eu falei, não. E olha que eu me formei para trabalhar só com fisiculturismo. Eu trabalhei por um bom tempo só com homens. Eu só gostava da Uhum. musculação pesada com homens. Quando eu vim trabalhar com mulheres, eu vi essa necessidade. Essa necessidade no quesito assim, que a academia, ela não desmerecendo, eu trabalhei muito tempo em academia. Mas quando você entra lá, se você não paga por um personal trainer, dificilmente você vai ter atenção, né? Então aqui, a gente entende que aqui no box tem várias pessoas com várias situações totalmente diferentes uma da outra, uma história diferente e bonita de superação. Nenhuma aluna minha, ela não tem, nenhuma minha está aqui por não. Cada uma que entra aqui, ela tem uma história de superação, seja ela qual for. Quando elas entram aqui, elas entendem que não tem essa disputa da mais bonita, sabe assim, não existe isso aqui. Então, é isso que eu acho que é gratificante hoje no box, por isso. Então, é isso que me dá força. O que me dá força, de verdade, várias vezes eu tentei fechar. Falei, não, esse mês não vai passar.
Porque, gente, é difícil empreender. Empreender num lugar diferente, você não conhece ninguém, lidar só com um público diferente, né? Que eu não estava acostumada a lidar só com mulheres. Era só com homens. Homens você xinga. E vira as costas, no outro dia o cara tá seu amigo. Mulher, não, mulher, você tem que ter jeito para falar. Eu falo isso porque eu sou mulher. Se a pessoa falar comigo de um jeito, eu falo, nossa, mas que grossa. Porque somos assim. Então, hoje eu entendo o propósito do box ter me curado por ter visto e por estar vivendo várias histórias de vocês. Então, hoje, eu comecei a ser menos egoísta, porque a pessoa que ela mora sozinha há muito tempo, igual eu morei sozinha há muitos anos, desde que meus pais faleceram. Ela não é porque ela quer, mas ela é egoísta por si só. A compra é dela, o aluguel é dela, você entendendo? Então, eu sempre fui muito egoísta por isso. Então, quando eu vou para a sociedade, principalmente lá em São Paulo, parecia que eu era muito egoísta. Uhum. Mas o meu egoísmo é por estar vivendo sozinha há muito tempo e as pessoas não entendiam. Hoje eu entendo que não é assim. Hoje eu entendo que as coisas não são do meu jeito. Hoje eu entendo que eu tenho tempo para falar, para escutar. Quando eu estou nervosa, me acalmar. Mas isso eu estou aprendendo com vocês. Eu não estou aprendendo isso sozinha. Eu não estou aprendendo isso porque é um sonho, não. Eu aprendo cada dia uma coisa aqui com vocês. Então, por isso que o Vox, ele tem fundamentos tanto para mim, pessoal, o meu crescimento, quanto para vocês. Eu acredito que sim. E é uma questão que quando eu penso na sua vida, assim, quando eu penso em você, eu penso muito, vem na mente, né, a questão do quanto você é aquela pessoa conciliadora. Eu acho engraçado você falar isso, que você se acha egoísta, porque para mim não parece, eu que convivo, né, essa questão do boxe com você. Porque eu vejo que no seu projeto, eu acho que isso é uma coisa muito bacana da mudança em você, porque você tem uma empresa, né, que é a sua fonte de renda, mas é uma empresa que está ajudando muitas mulheres nesse processo de mudança, de adaptação, sabe? E ao mesmo tempo, da mesma forma que te ajudou também, eu acredito, porque no box delas, galera, só para vocês entenderem, a gente tem um público muito de pessoas que são de fora e que estão aqui em João Pessoa há algum tempo, assim, e que vem no box, sabe, o ambiente para você interagir, para você conhecer pessoas novas. Eu não sei se você consegue ter uma porcentagem, quanto do seu público é de fora e quanto do seu público é de João Pessoa. Você consegue? Consigo. Hoje, tem 140 meninas. Eu tenho 15 alunas só paraibana. O O resto restante é tudo todo. de fora. Pois é. Cento Então, e essa trinta né? questão. Fora. Então essa questão que a sua questão, quando você fala dessa conversa que você tem, que eu acho muito importante, assim, sabe? Eu vejo isso, que o seu propósito já tá, tipo, tá estampado em você, assim, sabe? O seu propósito é agregar, e eu acho que você tinha que ter vindo para João Pessoa, sabe? Você tinha que ajudar esse tanto de pessoa que você ajuda, sabe? Essas mulheres, porque você tá num momento que você não conhece ninguém, sabe? E aí você, qual a tendência? Você ficar introvertido, você ficar mais tempo em casa, sabe? Porque é difícil você, depois de mais velho, assim, você fazer amizade é muito difícil. Eu falo da minha situação, assim, para quem já tinha um ciclo de amizade e ir para um novo lugar e conversar tudo de novo, a minha história é essa, é mais difícil. Então, o seu espaço, o seu ambiente, o box delas, ele proporciona isso, assim, sabe, Sabrina? Eu vejo isso e eu ouço isso também das meninas que estão com você. Eu acho que você também, eu acho que é uma coisa que você queria estipular isso, né? E esse final de semana mesmo, eu vi as meninas se juntando para correr, se juntando para fazer um amigo secreto, porque assim, são de mulheres, mas tem com quem a gente se identifica um pouco mais, né? Tem as meninas que gostam de correr, as meninas que gostam de nadar, de andar de bike, e daqui vai criando várias ramificações. O box é treino, só que daqui surge quem gosta de correr, surge quem gosta de andar de bike, surge quem gosta de dançar. E aí, nisso, eu vejo elas postando, elas, final de semana, juntas, e assim, você vê que nenhuma são daqui, acho que só tem umas, assim, que eu vejo que são daqui. E elas, e elas se juntando, sabe? Conheceram a família uma da outra, fazendo coisas juntas. Então, assim, isso é gratificante. E assim, não é. Os planos que eu tenho para o boxe é tão maiores também, não eu, né? Mas eu acredito que eu seja um instrumento. Mas é que é realmente para agregar muito mais, sabe? Aqui a gente tem
mulheres escritoras, né? A gente tem a Marineuma, que ela é uma escritora. Ela inclusive, está para ter o lançamento do livro dela. E ela fala com paixão do livro dela. Aonde eu poderia hoje me relacionar com uma escritora, entende? Aqui tem mulheres aqui com um perfil incrível, com histórias incríveis, que eu, lá em São Paulo, não teria acesso a essa pessoa. Então, eu acredito que o box ele promove isso, tanto para mim quanto para vocês. Em Brasília, o meu ciclo de amizade, a grande maioria, ou era amizade de ensino médio, mais antiga, ou era da minha profissão, do meu meio, sabe? Então, eram todos lá, jornalistas e tal. E aí eu não pensava em conhecer outras pessoas, porque eu já tinha, né, o meu ciclo de amizade. E aqui não, aqui você conhece pessoas, e a mudança traz isso. A mudança, você tem que estar aberta a conhecer pessoas, porque você ter uma rede de apoio nesse lugar que você mudou é necessário, sabe? Porque você ficar sozinho e não conseguir alguém para conversar, para nem que seja para falar, nossa, tá difícil, ó, mas tá difícil para mim também. Vamos juntos, vamos, sabe? Você precisa disso. Quando você muda, você precisa conversar com pessoas, ter essa rede de apoio. Então, por isso que eu falo de grupos e tal, de você participar de grupos, porque isso vai te ajudar nesse processo, porque não queira passar por esse processo sozinho, porque é complicado. É complicado. E a gente teve relatos, mais a minha irmã, tem uma amiga dela que veio para o Nordeste, mas ela não veio para João Pessoa, ela veio para Fortaleza. E ela é dentista. Não teve essa rede de apoio, não se sentiu bem, ficou um mês e voltou para São Paulo. Sim. E quando você chega aqui, você chega em João Pessoa, igual eu voltei para São Paulo. Eu cheguei e falei assim, não, não é isso aqui não. Eu comprei uma passagem, eu falei, eu vou visitar e eu vou falar para minha irmã depois só mandar as coisas para mim. Porque eu não me adaptava. Foi igual você falou. Eu saía de lá, eu tinha namorado, eu tinha uma casa, eu tinha um carro, morava sozinha, tinha trabalho. Aí eu larguei tudo, vendi tudo e vim para cá. Aí eu falei, não, mas eu acho que eu não me enquadro aqui. Você chega com esse sentimento. Se você vem sem pensar em conhecer pessoas, igual esse era o meu pensamento. Eu estava muito isolada no meu mundo online, né? Que é muito bom, é. Mas se você não tem grupos, você tende a voltar, você tende a se perder, você tende a desanimar, a ficar depressiva. O online, financeiramente, bom. Imagina, eu nunca pensei que eu atenderia meninas da Alemanha, da Itália, eu fiz amizade com essas meninas. Isso o online me proporcionou. Porém, se eu não tive sabedoria. Então, tudo meu por ser online começou a me deixar com vontade de voltar para São Paulo, porque lá tinha meus amigos, eu conhecia cada lugar. Então, lá, querendo ou não, eu senti um conforto, né? Eu não tinha mais nada. Mas eu falei, não, eu vou voltar do zero lá, olha que besteira. E a questão também, sabe, eu não sei se aconteceu com você, por exemplo, você vai conhecer muitas pessoas, né? Só que você tem que fazer um filtro, porque assim, você vai conhecer pessoas que estão passando por momentos diferentes no processo de adaptação. E aí tem pessoas que vão vir mais positivas e tem pessoas que vão vir mais negativas. Você tem que tomar cuidado com o que você vai filtrar dessas conversas. Porque da mesma forma que você pode se contaminar positivamente, você pode se contaminar negativamente. Então, a gente que está vulnerável nesse processo de adaptação, a gente também tem que ver isso, a questão de quem está ao seu lado e você filtrar, sabe? Você tentar ajudar a pessoa e também você fazer, olha, isso aqui eu quero para minha vida, isso aqui eu não quero. Porque se você ficar próximo muito de uma pessoa que está muito negativa, né? Você tem a tendência de pegar aquela negatividade, sabe? E isso pode atrapalhar no seu processo de adaptação, sabe? Então, eu acho que é uma coisa também que a gente precisa pesar. A gente que já passou por esse processo de adaptação, a gente precisa pesar também a questão do que a gente aborda, sabe? Para não atrapalhar esse seu processo, porque é um processo tão complicado. É complicado. E quando vamos supor, você vai vir para João Pessoa, né? Antes de vir, eu ficava cogitando. Aí, o que eu fiz? Eu gosto de dançar, mas eu não gosto da aula. Eu gosto de ser aluna. Eu gosto de ser aluna. Então, eu fui buscar coisas que eu gostava. Então, vamos supor, eu fui procurar... Eu sou personal e eu nem pensava em abrir nada. Fui procurar Corpus, que é uma academia daqui. Eu fui procurar academias da região que eu ia morar para eu mandar currículo. Então, eu falei assim, qualquer coisa eu volto para a sala de musculação. Então, já vim nessa intenção. Outra coisa, eu também entrei em algumas páginas para eu ver o que as pessoas falavam. Então, vamos supor, para eu ver como que era a prefeitura, como que era a parte aqui dessas coisas aqui, como que funcionava, como que era a parte da
comunicação, a parte ai meu Deus, fugiu da memória, de locomoção. Então, tudo isso, se aonde eu ia morar era perto, era acessível, então isso eu pesquisei antes de vir para João Pessoa. Então, quando eu cheguei aqui, a minha irmã já estava aqui, ela morava em outro lugar. Aí eu falei, vamos morar um pouquinho mais perto da praia, né, que a gente racha tudo, e aí fica mais fácil para mim. E fica também mais fácil para você. E assim foi feito. Só que antes a gente pesquisou a casa, a gente viu o local, a gente pediu para um corretor ir lá filmar, filmou, aí a Joyce foi lá ver a casa, a Joyce filmou a vizinhança, isso é muito importante. A gente pensa que não, principalmente se você vai vir sozinho. De preferência, morar em apartamentos, né? Porque assim, somos nós três, né? Teoricamente. Então, você não pode morar em qualquer lugar, você não pode, infelizmente não pode, né? Não pode ficar em qualquer lugar. Então, veja onde você vai alugar, veja a vizinhança. E tudo isso é muito acessível. Eu conversava com as pessoas, eu via quem estava curtindo a página, eu chamava a pessoa no particular. Oi, tudo bem? Eu estou pensando em morar em João Pessoa. Aí eu perguntava, a minha área é muito difícil? Perguntava isso pro personal. Não, pode vir, é de boa, não sei o quê. Aí eu perguntava para quem morava no Bessa, que é, né, É um a bairro. região que eu queria morar. Então é legal morar? Não, é maravilhoso, não sei o quê, eu vou te indicar. Então, assim, quando você começa a ter esse contato, você vem mais confiante. Então, eu vim confiante porque eu pesquisei antes e minha irmã já estava aqui. Uhum. Mas é interessante quem não tem isso, pesquisar. Então, vamos supor, veja uma academia perto de onde você quer morar, curte a página, vejam as pessoas que frequentam, né? Verdade. Barzinho, se você é do barzinho, vejam as pessoas que moram. Eu quero morar, sei lá, no Tambaú. Vejam perto as coisas do Tambaú que tem, que é legal, que é acessível, que não é. Porque daí eu acho que para você desistir é menor. As chances são A menores quando possibilidade. você pesquisa antes, Uhum. né? Do que você chegar aqui no susto. Eu vou alugar, e aí eu acho que pode ser um pouco mais complicado. E tem a questão também, sabe, que eu acredito, que é não romantizar o seu processo de mudança, sabe? E não romantizar a cidade que você escolheu mudar. É, Porque, gente, não existe cidade sem problema. Não não, existe. Não existe uma cidade 100% segura, com a infraestrutura 100%, não. transporte público 100%. Não existe, sabe? Então, você tem que estar atento a essas questões também, sabe? Você chega, porque eu vejo muito isso, né? Aí eu cheguei, mas eu pensei que era bem mais, eu não esperava que seria assim. Essa questão de você É, pesquisar antes da cidade e você vir para vivenciar a cidade o que ela tem a te oferecer, sabe? Nenhuma cidade é perfeita, nenhuma cidade é 100%. Eu acho que nem país de primeiro mundo, não sei, nunca frequentei, mas dificilmente não vai ter problema, saca? De ter alguma sim, coisa com infraestrutura, acesso a transporte público. Então, é essa questão, é não romantizar a mudança, não romantizar que você vai mudar para uma cidade e você não vai enfrentar nenhum problema, que o SUS vai ter acesso, né, é, gratuito ao hospital público, a mobilidade vai ser excelente. Não, gente, todas as cidades têm um tipo de problema. Sabe? Então é tem. você também esperar por isso, não romantizar que vai ser perfeito, que tudo vai funcionar, que não vai, não é Não, bem assim, sabe? Então eu acho que é não isso também o é. importante. Isso é muito importante mesmo, porque quando você muda para cá, vamos supor, a gente veio de uma cidade grande, São Paulo, Brasília, e o que que acontece? Lá, querendo, ruim ou não, você tem emprego, você está desempregada hoje, amanhã você já está empregada. Você tem, igual eu tive um problema muito sério de saúde, enfim, bem sério. Lá tem as clínicas, querendo ou não, lá tem um hospital muito grande. E aqui, quando você muda, vamos supor, aqui eu vi uma moça uma vez, quando eu quis mudar, eu fui ver várias entrevistas, né, também de pessoas que estavam aqui. Tinha uma pessoa que ela era engenheira ambiental. Aí não fazia muito sentido. Ela veio sem saber como que era o mercado dela. Só que uma engenheira ambiental lá para São Paulo, para Brasília, ela tem muito sucesso. Aqui o público é diferente, as empresas são diferentes, embora toda empresa precise de uma engenheira ambiental, só que ela veio de um lugar, vamos supor, eu não lembro se era, eu não sei se era de São Paulo, Rio de Janeiro, mas era uma cidade grande. Ela vai sentir o impacto. Por isso que é muito importante você pesquisar mesmo, quando você vai, o seu trabalho, a sua área, né? Coisas que você está tentando mudar, igual eu vim mudando tudo, né? Às vezes você quer chegar aqui, quer mudar tudo e vai dar muito certo. Só que é isso que você falou. Ver quem você vai escutar, não chegar criando expectativas muito grandes, que isso é muito, você se frustra muito,
né? E ter pés no chão. E outra coisa também, que a minha irmã me falou isso. Sabrina vem e se dá chance. Dá chance o quê? Fica pelo menos um ano. Depois, se você não gostar, aí você pode ir embora. Sabrina, para a gente encerrar, como que era a Sabrina antes da mudança, de processo de mudança, e como é a Sabrina hoje, assim, após um processo de mudança? Eu acredito que eu estou na mudança ainda. Todo dia é uma coisa, ainda estou na mudança. Foi um processo brusco, mas estou na mudança. Eu acredito nisso. Tá, eu agradeço muito a sua participação Eu aqui agradeço no você. nosso canal. É uma conversa, o seu relato, eu acho que ele é muito importante, assim, que eu acho que ele é muito agregador, sabe, para as pessoas. E o seu propósito aqui em João Pessoa, gente, você tinha que vir para João Pessoa e eu tinha que encontrar você, e essas mulheres do boxe tinham que encontrar você. A gente tinha que se É, encontrar. Eu tinha que encontrar você também. Eu tinha que encontrar todas vocês. Exatamente. E isso é o bacana de você arriscar em algum momento da sua vida, você deixar, se permitir viver o novo, assim, porque você conhece pessoas maravilhosas, com histórias maravilhosas, e aí você vê que aquela zona de conforto que você tinha, assim, que ela não era mais suficiente, sabe? Que você tinha que explorar mais. E eu vejo isso muito com vocês, com as meninas do boxe. Então, eu agradeço muito o seu relato, a sua história, que você Eu que topou agradeço. participar. Eu que agradeço mesmo. Desejo todo sucesso para você e para o seu público. Eu acredito que todas essas informações que você traz vai agregar muito na vida do outro, né, que desejam empreender ou vir a morar em João Pessoa ou que deseja visitar. Enfim, vai agregar muito. E eu que te agradeço mesmo. Agradeço muito a oportunidade. Ai, obrigada, Sabrina. E, gente, é isso. Você viver o novo, só que quando você vai viver o novo, vão acontecer várias coisas que você não estava planejando. E aí você tem que passar por elas. É assim, foi comigo, é com a Sabrina, foram com os convidados, e é isso. Então, o que é que eu convido você a fazer? Você está em processo de mudança, ou você já mudou, e aí tem uma história muito bacana aí, compartilha nos comentários. Quem sabe você não é o próximo entrevistado aqui do Sofás, hein? E continue aqui acompanhando as histórias dos nossos entrevistados. Continue explorando, continue vivendo o novo. É isso.